Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua obra em nossas vidas. Oh, Senhor, seja engrandecido nesse lugar. Oh, Senhor, obrigado, Pai, pela tua unção disponível nessa noite. Uma unção que despedaça todo jugo e todo cansaço. Oh, bom mesmo estar na sua presença, Senhor, pois é o Senhor que nos ajuda contra o inimigo. O Senhor é o mesmo que nos ajuda contra todas as coisas que se levantam contra os teus filhos. Oh, Senhor, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te damos graças nessa noite. Nessa noite, Pai, queremos engrandecer o teu nome nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz. Senta um pouquinho, eu quero ser breve para que nós não perdemos essa unção, essa atmosfera que está aqui nesse lugar. Eu queria dar as boas-vindas a vocês. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Você é muito bem-vindo a esse lugar. A presença do Senhor, ela já se faz manifesta aqui nesse lugar. A palavra do Senhor diz que o Senhor está no meio dos louvores, no meio da adoração. Quando nós chegamos a um lugar como esse, nos rendemos e entregamos o nosso melhor a Ele, o Senhor se manifesta para nós. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria de saber, tem algum aniversariante de domingo para cá, completou idade nova? Oh, glória a Deus, tem aqui. Nosso Guilhermão aqui completou idade nova hoje, né? Tá fresquinho agora ainda. Hoje tem bolo, amém? Glória a Deus. Tem mais alguém? E aniversariou essa semana, de domingo para cá? Eu quero lembrar mais uma vez a você, nós celebramos e oramos pelo seu aniversário de novo nascimento. Eu creio nesse povo, lembrando o dia que você nasceu de novo, pois esse é o dia mais importante da sua vida. Foi o dia em que você entregou a sua vida para Jesus. O dia que você nasceu de novo, você se encontrou com Ele, nós também celebramos aqui, amém? Então nós vamos orar pela vida de Guilherme. Nós cremos na bondade do Senhor, como nós cantamos aqui, a bondade do Senhor sempre nos seguirá. E nós declaramos, estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças pela vida de Guilherme. Obrigado, Pai, por ele crescendo cada vez mais em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Sim, Pai, pois essa é a sua vontade, que todo homem seja salvo, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. E eu declaro, Pai, Guilherme encontrando a sua verdade, descobrindo a verdade, vivendo a verdade, praticando a sua palavra dia após dia, pois assim o Senhor se moverá em seu favor e grandes coisas acontecerá na vida dele. Eu declaro muitos anos de vida e de uma vida abundante nos planos e nos propósitos do Senhor. Uma vida abençoada, instruindo a sua família, guiando os passos da sua família e entrando no propósito do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida dele. Nós desejamos um feliz aniversário em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muitos anos pela frente, mas não desperdice nenhum deles. Amém? Glória a Deus. Então, amados, hoje culto de celebração. Eu gostaria já de aproveitar esse momento. Coloca o teu celular no modo silencioso, sabe? Aquieta aí no seu lugar. Tenta mesmo fazer agora uma separação, consagrar esse tempo ao Senhor, irmãos. Eu sei que Deus hoje tem algo poderoso para nos abençoar, para acrescentar às nossas vidas. E eu não quero, irmãos, que você saia daqui da mesma forma que você entrou, porque é impossível vir na presença do Senhor e Deus não acrescentar algo àqueles que querem receber. Então se esvazia de si mesmo, lança todo aquele seu achismo, toda aquela sua crença religiosa, seus sofismas, as suas crentizes mesmo, joga fora e deixa o Senhor falar através do Espírito Santo da palavra nessa noite, amém? Já gostaria de chamar o Orlando para cá, não quero me demorar muito para que a gente já possa ir para a palavra, amém? Então se prepara, recebe do Senhor e eu vou deixar para que ele possa conduzir a oração da noite e trazer a palavra.
Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Louvado seja o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu quero já lhe convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Existe uma palavra específica para a minha e para a tua vida nessa noite. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Você chegou lá? Existem mensagens que, se nós pudéssemos transmitir para um outro ministro, a gente transmitiria. Mas o Senhor, Ele tem algo para falar conosco nessa noite. E aquilo que Ele nos coloca nas nossas mãos, nós precisamos fazer. Amém? Eu vou esperar todos se acomodarem para a gente fazer a leitura juntos. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Você chegou lá? Você está me ouvindo bem aí? Amém? Nós vamos orar enquanto os outros se acomodam. Pai, nós rendemos graças a Ti. Nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós agradecemos, Senhor, por este lugar que o Senhor preparou para a gente Te adorar, para a gente bendizer o Teu nome, Senhor. Nós rendemos graças a Ti porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado e, melhor ainda, o Senhor tem falado conosco, o Senhor continua conosco e continua falando conosco, Pai. E por isso nós rendemos graças a Ti nessa noite e Te pedimos, ó Senhor, Tu tens liberdade para operar no nosso meio, Tu tens liberdade para falar conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu declaro no nome de Jesus, cada um cativo à Tua palavra nessa noite. Todo impedimento, todas as barreiras, tudo que queira impedir, Senhor, do Teu povo ouvir a Tua palavra, eu repreendo no nome de Jesus e declaro no nome de Jesus, mentes cativas à Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Deixando, pois, toda malícia, e todo engano e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, pelo que também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém.
Observe que a primeira carta de Pedro, desde o primeiro capítulo, Pedro vem exortando e vem trazendo, chamando o povo para uma santidade, chamando o povo para se debruçar a palavra do Senhor. E o interessante disso tudo é no capítulo de número 2, a partir do versículo 1, Pedro ele começa a dizer: deixai todas as coisas. Que coisas? Coisas que outrora eram feitas, coisas que atrás, enquanto o povo não conhecia, não havia crido em Jesus, eles praticavam, que essas coisas, no versículo 1, a malícia, engano, fingimento, inveja e murmurações. Então Pedro ele começa a dizer: deixai todas essas coisas e desejai afetuosamente como meninos nascidos de novo. Há pouco o pastor falou, você lembra do dia do seu nascimento, e nós precisamos entender que nós temos a nossa idade de nascimento natural, mas nós precisamos, podemos de maneira alguma nos esquecer a nossa idade espiritual. Existem pessoas que já têm uma idade avançada e outras não, outras estão crescendo, e por isso que Pedro vai dizer que desejai como meninos o leite racional não falsificado. Qual é esse leite? É o leite a qual um bebê, uma criança ao nascer, ele deseja, já tem um instinto natural por aquele leite. Por quê? Porque é o leite que vai dar todos os nutrientes para crescer. E você sabe mais do que eu, e mães que estão aqui, que o leite materno é o que dá o sustento rapidamente para a criança crescer e crescer nutrida. E essa pessoa vai crescer e vai crescer rapidamente. E não é diferente essa criança espiritual. E você precisa entender que idade você tem. Eu tenho 7 anos que conheci a Jesus. Então essa minha criança espiritual tem 7 anos. Mas você precisa entender que uma criança que não tem esse leite que vai nutrir, ela vai ter dificuldade de crescimento. E o infelizmente também é que existem crianças que nunca irão crescer. E outras até crescem, mas cresce doente. Cresce com necessidade de alguns remédios, medicamentos, para que venha ter um crescimento. Ou é ou não é dessa forma? Mas aquela criança que tem o leite natural e cresce saudável, você precisa entender que existem mães que não têm leite, e aí tem o NAN, e todo mundo se assusta desse leite. Sabe por quê? Porque custa caro. E eu imagino hoje quanto não deve estar uma lata desse abençoado leite NAN. Então observe que você não pode dar um outro leite a essa criança. Você não pode dar um CCGL, que hoje em dia está quase R$10. Não pode. Por quê? Porque existem outros leites que é composto, e é por isso que Pedro vai dizer: desejando o verdadeiro e não falsificado. Então, se uma criança no natural tem que tomar um leite adequado para o crescimento, imagine eu e você, crentes espiritualmente. É por isso que ele está dizendo, para que venha crescer saudável. E deixa eu te dizer uma coisa: existem pessoas com idade avançada espiritualmente, mas que ainda não cresceu e ainda não amadureceu. E é por isso que Pedro vai dizer: ei, vocês precisam deixar todas essas coisas e desejai o alimento não falsificado. E ele diz: se é que já provaste que o Senhor é bom. Pedro está dizendo: se é que realmente vocês verdadeiramente já nasceram de novo. É isso que Pedro está dizendo. E para que o povo venha ter o desejo por esse leite, para que venha ter um bom crescimento. E ele diz: e chegando-vos para ele, a pedra viva, a pedra reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus a eleita e preciosa. Que deixa eu te dizer uma coisa: a verdadeira nutrição para essa criança espiritual se chama Jesus Cristo. Qualquer outro alimento pode saciar a tua fome, mas somente Jesus Cristo vai te nutrir. Somente a palavra vai trazer um nutriente. Você pode sair daqui e comer qualquer outra coisa aí, um hambúrguer, uma pizza, mas ela não vai nutrir você. Assim é a palavra. Se você não está sendo nutrido pela palavra, pelo próprio Jesus, a pedra que os homens rejeitaram, é essa que vai trazer o nutriente. É isso que Pedro está dizendo na sua carta. E ele diz: vós também,
como pedras vivas. Observe que Pedro vai dizer que Jesus ele é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra principal para uma construção. Mas ele diz que nós também somos pedras vivas, edificados, casas espirituais. E Pedro vai dizer como que de um edifício. Nós somos casas que vai ter uma construção, preparando um edifício. E deixa eu te dizer, para que esse edifício venha crescer, precisa as casas estarem juntas. Precisa essas pedras, que é eu e você, estar junto, para que venha ter um crescimento. Entenda, não tem como você pegar 10 pedras, ou 15 blocos, vamos se dizer assim, e construir um muro ou uma casa. Não, precisa-se de mais. E essas pedras precisam se juntar, para que venha ter o crescimento. E você vai ver que ele diz que vós sois casas espirituais, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, através dele, o nutriente verdadeiro. Mas Paulo ele vai dizer, e vai trazer algo semelhante. Pedro ele fala dessa pedra e de casas espirituais, mas o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós formamos o corpo, a igreja, e Cristo é o cabeça, e nós formamos o membro. Então é necessário cada membro estar junto para formar um corpo. Não tem como, e eu já falei isso aqui, mas é necessário repetir. Um braço sair junto com a cabeça Cristo, por aí andando. Não forma a junção. Não forma a igreja. Mas deixa eu te dizer, nós temos vivenciado uma época a qual as pessoas dizem, é eu e a minha casa, é eu e o meu povo. Mas deixa, não tem como formar a igreja se não estiver junto. Não tem como esse edifício ser construído se esse edifício não estiver todas as pedras juntas e formadas. Mas existe um individualismo muito grande nesses últimos dias, onde as pessoas dizem, os outros que se danem, é eu e Jesus. O negócio sou eu e Jesus, mas deixa eu te dizer, a palavra de Deus, a família, a nossa casa, tem uma ligação também com a igreja, com o templo. Por nome igreja, formada por Cristo, o templo que é eu e você, casa espiritual. E existe uma ligação, não tem como isso se desligar, não tem como crescer separadamente. É o que Pedro vai dizer na sua carta. E o interessante disso tudo é que nós vamos encontrar Jesus ensinando o povo e dizendo, porque existe o grande individualismo, é eu e a minha casa, é eu e o meu povo, e quem quiser que se dane, não é assim. Sabe por quê? Porque Jesus, quando veio à terra, ele começou a ensinar, e se você puder abrir, está em Mateus capítulo 10, versículo 37, a seguir, ele vai dizer, no versículo 37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quando eu, um bebê na época, e comecei a me debruçar na palavra, e comecei a observar isso, e eu comecei a questionar, mas como assim? Deus, o Criador de tudo, e eu não posso amar o meu filho? Mas você precisa entender que o nutriente é Jesus. Uma mãe é quem dá o leite, a mãe é quem cuida. E se Deus é quem dá o nutriente para você crescer, e esse nutriente é Cristo, a pedra angular, então a prioridade realmente é Ele. Não que você não vai amar o seu filho, não que você não vai amar os seus pais e a sua casa, porque aquele que não cuida da sua casa negou a Cristo. Mas Ele diz, ei, aquele que ama mais o pai ou a mãe, o filho ou a filha, não é digno de mim. E ele continua no versículo 38. E quem não tomar a sua cruz e não seguir, e não segue após mim, não é digno de mim. Versículo 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas infelizmente as pessoas, acho que tem passado isso aqui, eu não tenho buscado o nutriente verdadeiro e observado o que Jesus tem escrito. Nos deixou. Porque existe o individualismo. E através desse individualismo está acontecendo a idolatria de si mesmo. O amor a si próprio.
amando a sua própria vida. E ele diz: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E essa vida é uma vida com Cristo. Mas o que tem de gente dizendo que tem ligação com Cristo, que faz parte, que é cristão, mas não tem ligação com a igreja, não faz parte do corpo. É por isso que Pedro vai dizer: se é que realmente já experimentais, isso nos quer dizer, será que verdadeiramente nós somos uma criança nascida de novo? Ou nós somos como Nicodemos, que conhece, sabe da palavra, sabe o que está escrito, mas não vivencia ela, mas ainda não nasceu de novo. E deixa eu te dizer, não basta você conhecer de Gênesis a Apocalipse, porque isso Satanás conhece de cor salteada. Não basta conhecer, não basta saber o que está escrito. É preciso nascer de novo. Nicodemos era mestre da lei, sabia tudo isso aqui. Mas Jesus diz: é necessário te nascer de novo. E ele disse: como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus olha para ele e diz: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Porque ele não estava entendendo das coisas espirituais. E só conhece das coisas espirituais quem já nasceu de novo, quem tem o Espírito Santo habitando dentro. E você vai ver que a Bíblia vai nos mostrar. E você precisa entender que realmente a família, a minha casa, tem que ter uma ligação com Cristo. Tem que ter uma ligação com o membro. Fazer parte, os membros e a cabeça Cristo. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos falar de duas famílias. E uma coisa liga a outra. No primeiro livro de Samuel, a Bíblia vai nos dizer que havia uma família. Primeiro livro do Samuel, capítulo de número 1. E haviam ali 3 pessoas, 3 famílias, simples, comum. Onde o marido, o nome era Eucana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a seguir vai narrar essa história. E Eucana era o marido, e ele tinha 2 esposas, uma era Ana e outra era Penina. E nós sabemos que naquela época havia ali a poligamia. E não foi, desde a criação não foi isso o propósito de Deus. Macho e fêmea, o homem e sua mulher, mas para que o povo viesse se multiplicar, foi tolerado isso aqui na época. Para o povo crescer. E ele tinha 2 mulheres, e o texto vai nos dizer que essa família era temente, servia a Deus, cria no Deus Todo-Poderoso, ia anualmente oferecer sacrifício no templo. Então entenda, eram cristãos, acreditavam em Deus. E anualmente iam lá oferecer um sacrifício anual. Por quê? Porque só naquela época os sacerdotes, reis e profetas tinham o Espírito Santo sobre a vida deles. As outras pessoas não tinham esse privilégio que eu e você tem. E você vai entender o que Pedro está dizendo, que vocês são sacerdócio real, nação eleita. Por quê? Porque hoje nós temos esse acesso e o povo não tinha. Então essa família ia anualmente oferecer sacrifício, mas havia um grande problema dentro da casa de Eucana, mesmo eles temente a Deus e servindo a Ele. O problema era que uma das mulheres não podia ter filho. E a outra irritava excessivamente por não ter filho, apirraçava, provocava aquela moça, por nome Ana. Mas a Bíblia vai dizer que esse marido dela amava ela, quando ia anualmente oferecer os sacrifícios, colocava da melhor parte para Ana e fazia coisas extraordinárias. Ele amava ela, nos diz o texto. Mas ela não poderia ter filho, e o texto nos deixa claro por que desse problema. O texto vai dizer que o Senhor havia cerrado a madre desta mulher. E ela não poderia gerar filhos. Mas nesse templo, lá em Jerusalém, havia um sacerdote. O nome era Eli e tinha 2 filhos, uma família sacerdotal, Ófines e Finéias. Esses jovens, nos diz a Bíblia no versículo 12 do primeiro livro de Samuel, era porém os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam a Deus. Entenda, esse não conhecia a Deus nos quer dizer que esses meninos de uma família sacerdotal, e você precisa entender que uma família sacerdotal na época, todos os filhos também iriam se tornar sacerdote.
Mas eles habitavam ali no templo, serviam no templo. Mas a Bíblia vai nos dizer que esses 2 filhos de Eli eram filhos de Belial. E Belial quer dizer o oposto da luz. Inútil e sem valor. Mas estavam servindo no templo. Então observe que havia essa família e havia uma questão também no templo. Por quê? Porque eles ofereciam um sacrifício, mas nos diz o texto que nem sequer conheciam ao Senhor. E é por isso que Pedro vai dizer, se é que realmente vocês conhecem, tem provado que o Senhor é benigno. Então o texto nos mostra que esses jovens aqui não tinham um relacionamento com Deus. Deus ainda não havia aparecido a eles. Eles não haviam tido ainda uma revelação de quem era Deus. Mas deixa eu te dizer, por ser uma família sacerdotal, eles conheciam muito bem que o povo falava da lei, que o povo falava dos feitos de Deus, que o povo falava quem era o Senhor. E eles ofereciam também sacrifícios. Mas por não conhecer a Deus, esses meninos faziam coisas terríveis. No templo, nos diz o texto, não nos dá tempo de ler tudo. Mas se você chegar em casa, você vai ver quem eram esses 2 meninos. A ponto de todo o povo ao redor saber, e nos diz o texto, versículo 22, era porém Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e toda Israel, de como eles se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo o vosso malefício. Veja que Pedro vai dizer, deixai todos os malefícios, exatamente essas coisas aqui. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra Deus, contra o homem, os juízes o julgarão. Mas pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviam a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia e fazia agradável assim para o Senhor. E você precisa entender que esse Samuel aqui é um filho que vai nascer desta mulher estéril. E havia 2 situações, uma na casa de Ana, porque ela não poderia gerar filhos, mas havia uma questão no templo também. E havia uma ligação da casa, uma família comum, também com o templo. Porque você precisa entender que existe uma ligação, a minha família, a minha casa, com os membros que são vocês também. Não adianta a gente dizer que é cristão. Eu congrego na Verbo da Vida. Você precisa entender que isso é muito forte. O que você está falando? Porque uma vez que você pega a bandeira e diz que é dela, é responsabilidade sua também. O que está acontecendo no crescimento espiritual da igreja? Uma vez que a família de Ana diz que crê em Deus e vai oferecer sacrifício, ela está dizendo, eu tenho uma ligação com o templo. Eu tenho uma extensão, uma ligação. E o interessante disso tudo é que a causa que tinha dentro da casa de Ana, havia uma causa também no templo. E essa ligação, através de Ana, é que vai se consertar as coisas lá no templo. Porque você precisa entender que o que acontece na tua casa, existe também uma ligação com o templo. E possa ser que o que está acontecendo é no templo que vai ser resolvida. Porque a Bíblia vai nos dizer que esta Ana, Eucana, Penina, vai para lá anualmente. E uma certa feita dessa ida, todo o povo iriam adorar, levavam bezerros para oferecer sacrifício. Porque você sabe muito bem que na época do Antigo Testamento, era como se nós varresse essa igreja, eu levantasse esse tapete e colocasse todo o lixo embaixo dele. E parecia estar tudo bonitinho, mas havia uma dívida para o povo. Essa dívida a qual Jesus pagou. Então o povo anualmente tinha que ir, levar os bezerros, trazer ali os carneiros e oferecer em sacrifício. E se você for olhar no Antigo Testamento, pessoas que não tinham condições, levavam farinha, levavam alguma coisa, mas não deixava de levar para o templo. E o interessante disso tudo é que nessa hora, Ana está no templo e Ana está orando ao Senhor.
Mas o texto nos diz, no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Mas o texto diz assim, e era de muito valia naqueles dias, não havia visões manifestas. O sacerdote já estava velho. E não tinha mais revelação naquele tempo de Deus. O povo estava nem aí para Deus. Ia bater ponto, oferecia um sacrifício e tchau. Mas essa Ana tinha uma causa e ela sabia que ia ser resolvida no templo. E ela começou a orar e nos diz o texto que Eli viu ela e a teve como embriagada. E disse, mulher, tu uma hora dessa? Ela disse, a tua serva não está embriagada. Isso aqui é aflição. E sabe o que é que eu acho interessante nisso aqui? É porque o cara era sacerdote. Era para ter discernimento do que acontecia. Mas a vulnerabilidade era muito grande. E ele não entendeu o que estava acontecendo e teve ela como embriagada. E deixa eu te dizer, não é diferente dos dias de hoje não. A vulnerabilidade do inimigo na boca de muita gente está notória. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que está possuído, possesso, alguma coisa assim, é quando se manifesta. Não! Satanás adentrou na vida de Judas e Judas ficou pianinho. Mas você sabe o que foi que Judas fez? Mas esse homem teve ela como embriagada, ele disse, a tua serva está aflita. E não é embriagada uma hora dessa não. E ele disse, seja feita segundo a tua petição. E naquele dia que ela sai dali, ela fez um voto com o Senhor. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu trarei ele para cá. Não cortarei o cabelo dele. E oferecerei a ti todos os dias da minha vida. Ela faz um voto com ele. E a partir daquele dia, sabe o que é que acontece, irmãos? Quando ela volta para casa, a Bíblia vai nos dizer que Eucana conheceu a ela. Ele se deitou com sua mulher. E ela vai gerar alguém. Mas ela vivia perturbada dentro de casa. Aquela mulher, nos diz o texto, excessivamente a provocava. Irmãos, deixa eu te dizer. Tem gente excessivamente provocando A e provocando B. E você precisa entender se verdadeiramente você provou de Cristo. Porque se não provou, hoje é noite de você nascer de novo. De você se arrepender e dizer, Jesus, eu quero beber dessa água e nascer verdadeiramente. Provocava excessivamente, mas deixa eu te dizer, naquele dia, o que estava precisando era somente ela dizer, Senhor, se o Senhor me der um filho, porque nos diz o texto que o Senhor havia cerrado a madre. Porque havia uma ligação da casa com o templo. Não pense você com esse individualismo de dizer, é eu e pronto, é meu filho, é minha filha e pronto. As pessoas têm sido idólatras de si mesmo e deixa eu te dizer, tem gente que tem idolatrado o filho, tem idolatrado o filho. Mas deixa eu te dizer, o Senhor está dizendo, não é digno de mim. Separado dessa construção, é uma pedra inútil. Não tem como ter construção, não tem como ser uma casa espiritual, se uma pedra está separada. Mas a Bíblia vai nos dizer que aqueles jovens permaneceram da mesma forma. E Deus vai levantar um profeta para falar com Eli. Mas quando nós observamos o texto, nós vamos ver, parece que até que ele está exortando. Porque ele disse, eu tenho visto de todo o povo que vocês têm feito. Se vocês caírem na mão do homem, vocês vão ser julgados pelos juízes daqui, o povo mesmo. Mas cuidado para não cair na mão de Deus, ele está dizendo isso aqui. Mas o Senhor queria que Eli fizesse alguma coisa. E ele não fez. Deixou ir. Até o dia que se levantou um profeta. Veja comigo, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2. Versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor. Não te manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Veja que Eli ainda era escravo nas mãos de Faraó, quando o Senhor se manifestou a este homem. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre meu altar, para acender o incenso, e para trazer o éfode perante mim, esse éfode.
Era algo que o povo trazia, lançava a sorte para saber se nas guerras o povo poderia ir ou poderia não ir. Você precisa guardar esse nome, éfode, porque é completamente diferente da Arca da Aliança. E já você vai entender isso aqui. Queimados dos filhos de Israel, porque dai coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei a minha morada, e honraste a teus filhos mais do que a mim. Isso aqui é o que Jesus diz em Mateus, que já foi lido. Para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. O que Deus está dizendo, cortar o braço, em outras palavras, é dizendo, eu acabarei com a força tua, Eli, e a força do teu povo, e irão morrer antes do tempo, Eli. E não vão chegar à velhice, é o que o profeta está dizendo. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houver de fazer a Israel. Nem haverá para todos os dias velho algum na tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para ti consumido os olhos, e para te entristecer a alma. E toda a multidão da casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, Ófis e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote, falando de Samuel aqui, fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Deus levanta este homem. E o interessante disso tudo aqui, irmãos, é que a Bíblia nem sequer fala o nome desse profeta. Porque tem gente que quer sucesso, quer fama, quer isso e aquilo. Mas o texto não diz nem o nome do homem. E tudo que ele falou, ele deu o sinal de se os teus filhos vão morrer no mesmo dia. Sabe o que é que acontece aqui? Eli não consertou o que era para consertar. Deixou desenfreado. Mas o que acontece é que Samuel nasceu. Samuel vai crescer no templo. A mãe entregou e anualmente levava uma veste para ele de linho e deixava o menino lá. Mas o texto vai dizer que por abrir a madre, por o que estava acontecendo dentro de casa e pelo que ela fez, e era tudo que o Senhor precisava, a Bíblia vai nos dizer que o menino crescia, mas ele crescia no meio desse ambiente que estavam vivenciando. Porque tem gente que diz, mas está isso e aquilo, e sai. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Samuel cresceu no lugar que Deus colocou. E a Bíblia vai nos dizer que os filisteus vão pelejar contra Israel. Mas o interessante disso tudo é que Ófnis e Finéias vai para a guerra. Mas o texto vai nos dizer, e é claro, se você tiver tempo, você lê em casa, porque o tempo não nos dá. Mas eles vão para uma batalha sem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um caixote que representava a própria presença de Deus. Dentro havia ali o maná caído do céu, o pão que desceu do céu. Jesus vem e diz que eu que sou o pão que desceu do céu. O próprio Cristo representando, porque o que está no Antigo Testamento é a sombra do que acontece hoje. E tem pessoas que querem descartar, então rasgue. Mas eu fico com o que está escrito, porque Paulo vai dizer, é alerta para que vocês venham vivenciar o correto. E através do erro que eles fizeram lá, vocês se espelhar e não fazer o mesmo, mas parece que estão lendo de cabeça para baixo, ou de trás para frente, porque estão fazendo tudo o que os outros fizeram de errado. Mas Davi foi homem segundo o coração de Deus, mas a espada não parou de rodar ali, na casa dele. Mas eles vão para a peleja contra os filisteus. E a arca que representava a presença de Deus, os sacerdotes, eram separados para pegar na arca e levar. Mas a Bíblia vai nos dizer que nesse dia eles se mandaram para lá e começaram a ser feridos. Sabe por quê? Porque uma coisa, irmãos, é quando a gente está servindo e diz, está fluindo, está pegando fogo, está bom.
e vive de qualquer jeito. Mas existe um ajuste, pastor, que o Senhor já falou com o Senhor, uma chave, e o nome da chave está dizendo o Senhor nessa noite é santidade. Porque teve um dia que eu vim ministrar aqui, o Senhor diz o meu povo que eu sou santo. E eu falei, Senhor, todo mundo sabe que o Senhor é santo. E voltei para casa. Mas há poucos dias ele diz, faz o que eu te pedi e diz para o meu povo que eu sou santo. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta a gente fazer e acontecer se a gente não viver em santidade. Porque um dia você pega um cartão de crédito e pica o pau comprar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Pode esperar. Vai chegar a fatura. Vai chegar. E se tu não pagar essa fatura, se você pagar o mínimo, é só ladeira abaixo. No reino do céu também é do mesmo jeito. E Deus está dizendo, eu sou santo. Não basta fazer como Office e Finéas, vir bater ponto aqui e sai para lá. Sabe por quê? Porque você um dia disse que é verbo da vida. Que congrega lá. E isso é coisa séria. Isso é responsabilidade. Se você quiser vivenciar uma vida de qualquer jeito, veja o que está saindo da sua boca. Para não comprometer. Sabe por quê? Porque Ofni e Finéia pintava e bordava dentro do templo. E o povo via e dizia, oxente, olá, filhos de Eli, como é que está? Trazendo escândalo. O texto não nos diz, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem se preparava, família que não tinha condições, para ir anualmente para esse lugar, oferecer sacrifício ao Senhor com alegria. E quando chegar lá, dizer, ó, como é que está o lugar? Quem sabe pessoas nem foram mais. Por causa de Ofni e Finéias. Porque não nasceram de novo. Nos diz o texto que eles eram o oposto da luz. Deixa eu te dizer, é melhor você nascer de novo e estar sentado, glorificando e fazendo a obra lá fora, do que você estar no altar. De qualquer jeito. Mas a Bíblia vai nos dizer que eles vão para essa batalha. E os filisteus começaram a guerrear. E nos diz o texto, capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. Eles vão para a peleja. Versículo 3. Tornando o povo ao arraial, disseram, hoje, diante dos filisteus, tragamos de Siló a arca, concerto de Deus, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Mas deixa eu te dizer, quando eles voltam para Siló, é porque pessoas já haviam sido feridas. E eles pediram para ir buscar a arca. E o texto vai dizer que eles voltaram. E quando eles trouxeram a arca, capítulo 4, versículo 4, enviou, pois, o povo a Siló, trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor no arraial, toda Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Por quê? Porque levaram a arca de Deus para a peleja. Mas primeiro eles foram sem a presença de Deus. E muitos sofreram ali e foram feridos, porque eles foram sem a arca, sem a presença do Senhor. Mas Ofni e Finéias pegam a arca e todo mundo começa a bradar. E deixa eu te dizer, sabe o que acontece? Os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram, que voz de tão grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Tiraram a arca do templo onde estava Eli e levaram para o arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque dizia, Deus veio ao arraial. E dizia mais, ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão deste grandioso deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Essas são as palavras dos inimigos de Deus. Porque os inimigos temiam. Deixa eu te dizer. Satanás, ele se treme todinho. Por conta da presença de Deus. E os inimigos dizem, o que será de nós? Essa alegria toda, e sabe quem é? O Deus deles que estão com eles. O que será de nós? Sabe por quê? Eles dizem, foi o Deus deles que livraram eles do Egito. E agora, o que será de nós? E eles disseram, esforcem
Sede homens, ó filisteus. Os líderes dos inimigos disseram, seja forte, seja homem. Mas o povo pegou a arca quando precisou. E esse é o grande problema hoje em dia. Porque quando nós precisamos, nós buscamos o Senhor. Nós pegamos a presença, a arca, clamamos a Ele para Ele resolver. Mas nesse dia veio a cobrança. O que aconteceu foi que Ófines e Finéias foram feridos, mesmo estando a arca. E a presença de Deus foi tomada pela mão dos filisteus. Sai um homem correndo e vai dizer ali. Ele já estava gordo, velho, sentado. E ele temia porque havia levado a arca. E o texto vai nos dizer que aquele homem anuncia e diz, e os teus 2 filhos morreram. E a arca de Deus foi tomada. Aquele homem cai, quebra o pescoço, cai para trás. E se cumpre ali o que o profeta havia dito. Os 2 filhos morreram no mesmo dia. E a Bíblia vai nos dizer que eles, que pintavam e bordavam no templo, eram casados. Porque tinha uma que estava grávida, diz o texto. Capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo essas novas, ouviu a mensagem e soube de que a arca de Deus era tomada e de que o seu sogro e seu marido morreram. Encurvando-se, deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela, não temas, pois tiveste um filho. E ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais, de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Essa mulher diz, foi tomada, o nome do menino vai ser Icabó, porque foi levada a glória de Deus. E ela diz que foi levada por conta do sogro e dos filhos do que haviam feito. E ela também sabia. Sobreveio esse juízo na casa deles. Mas a arca de Deus, que representava a presença e também o trono de Deus, vai para o templo de Dagon, para o templo dos filisteus. E você precisa entender que o que aconteça, Deus permanece no trono. E a prova disso é que quando colocaram no templo de Dagon a imagem enorme que tinha dos outros deuses dele, quando o povo chegava no templo no outro dia estava caída, prostrada à presença de Deus, a arca da aliança. A ponto dos inimigos de Deus disserem, nós não podemos ficar com isso aqui. O povo foram feridos por pragas. Isso nos mostra o poder de Deus permaneceu, mesmo a arca da aliança indo para a mão dos inimigos. E sabe o que é que acontece? Existem muitas pragas aqui, acontece, o povo vai levar a arca para a casa de Abinadab e fica a arca 20 anos. Samuel permaneceu ali, sendo sacerdote, permanecendo fiel, cresceu na presença de Deus. Ana consertou o problema que tinha em casa, porque tinha a ligação. Sabe o que é que acontece? Ana vai ter mais 6 filhos. Mas somente Samuel já tira pelos outros filhos todos que a outra mulher perturbava ela. Porque ele se tornou um grande homem de Deus. Mas a arca é tomada. O povo vai escolher Saul. Saul é terrível. Quem congrega verdadeiramente vai saber do quem é Saul. Porque foi falado aqui 5 quinta-feira. Se não viu, está no canal. Quem foi Saul? Saul nem sequer foi pegar a arca. Saul era tão terrível que não foi pegar a arca, mas pegava o éfode para dizer, eu vou ou eu não vou. Só buscava a Deus atrás de uma resposta. Até o dia que Deus rejeitou também Saul. E levantou a Davi. Homem simples, que parecia não valer nada para os outros. Mas foi esse que, enquanto o inimigo estava todo afrontando o povo de Israel, e o povo ia ser escravo novamente, ele derrubou aquele gigante. Apenas com uma pedrinha. Sabe por quê? Porque o gigante não é grande com a estratégia que Deus te dá. E o que é que acontece aqui? É que quando Davi é tomado e feito rei, ele resolve ir buscar a arca.
e ele traz para Jerusalém, porque ficava em Siló a arca da aliança, o povo ia, e ele traz para a capital e diz: aqui vai ser o centro religioso para o povo vir adorar. E ele vai buscar a arca. Mas existe algo interessante quando ele vai buscar essa arca. Porque ele foi buscar do jeito que os filisteus pegaram a arca, prepararam carros novos e levaram a arca para a casa de Abinadab e ficou ali 20 anos. Mas só que Davi resolve buscar a arca, separa muita gente. Mas já existia na palavra como era para carregar a arca. E Davi vai matar um inocente. Por conta da irresponsabilidade de não olhar a palavra. A Bíblia vai nos dizer que Davi resolve ir buscar essa arca da aliança. Trazer. Mas no versículo, capítulo 6 de 2 Samuel, capítulo 6, a Bíblia vai nos dizer que puseram a arca de Deus num carro novo e levaram à casa de Abinadab. Versículo 6, e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão na arca de Deus e segurou-a, porque os bois o deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira a rotura em Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a arca de Deus, a arca do Senhor? Não quis Davi retirar-se a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi fez levar a arca à casa de Obed-edom, o geteu. Perceba, Davi está com uma boa intenção, trazer a presença de Deus para o povo, trazer o povo que já não estava mais servindo ao Senhor, já não estava mais com a fidelidade que tinha, ele vou trazer a arca para cá. Mas sabe o que é que acontece? Ele foi buscar sem a maneira correta que já estava escrito no livro de Números, que Deus já havia dado a Moisés, quem deveria pegar a arca. Então Davi é culpado por ter matado Uzá. Porque ele deu uma função para Uzá que ele não deveria. Se ele morre é porque ele não era levita da família sacerdotal na época. Então Davi estava fazendo as coisas do jeito que viu. Não, vamos botar um carro novo. Os filisteus fizeram isso, transportaram. Mas quem fez isso foi o inimigo, irmãos. Não foi a ordem de Deus segundo a palavra. E deixa eu te dizer uma coisa, se nós sairmos aí para a peleja, para resolver qualquer coisa que seja, sem a presença de Deus não vai adiantar. E depois não vai culpar o Senhor. Aquele homem morre por culpa de Davi. Ele diz, agora a gente não pode levar, fez a obra incompleta, não pôde completar. Mas agora, no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 15, versículo 1, veja o que é que Davi vai dizer. Acredito que ele foi olhar a palavra. Capítulo 15 diz: Davi fica sabendo que Obed-edom prosperou por 3 meses, ficou a arca ali. E deixa eu te dizer uma coisa, quando fala de Obed-edom, o povo diz, eita glória, a presença de Deus está comigo e eu vou ser abençoado. Mas nem sempre é assim. Eu comecei a conjecturar e imaginar como foi que esse homem não cuidou dessa arca dentro da casa dele. Como não foi o cuidado desse homem de Obed-edom com essa arca que sabia. Se deixaram lá é porque ele era temente ao Senhor, irmãos. E a arca entrou. E deixa eu te dizer, nós somos casa de Deus. Quando Pedro diz, vocês são a nação eleita, sacerdócio real. Não era povo, mas agora é. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Nós temos uma preciosidade dentro de nós. Eu não sei se você já observou filmes que tem, que as pessoas vão roubar diamante, que é bem guardada, e fica aquele diamante no meio, dentro de um grande cofre. Algo precioso. Está dentro de você. Mas você não tem dado conta do que tem dentro de você. E Paulo diz, é tesouro dentro de vasos de barro. Mas aquele homem cuidou da arca e aquilo demonstrou. Ele diz, agora vamos buscar a arca. Deus está falando conosco, vamos buscar a arca. Mas a Bíblia vai dizer que no capítulo 15 do 1 Crônicas, versículo 1, Davi diz, faz também Davi a casa para si
na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus. E amarrou-lhe as tendas. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas. Mas porque ele mandou usar e levar a arca? Agora ele entendeu quem deveria carregar a arca, porque você precisa entender que a arca era feita com anzóis e havia ali umas varas feitas de ouros ali para o sacerdote segurar e carregar. Mas aquele homem com uma boa intenção pegou na arca e morreu. Mas agora ele entendeu, depois que um morre é que ele vai ver como é que tem que fazer. E ele diz, trazei. E a cada 6 passos, irmão, se você for olhar, isso aqui é extraordinário. A cada 6 passos eles sacrificavam cordeiros, se alegravam, louvavam com cântico de júbilos e separou um bocado de sacerdote e famílias separadas para aquilo. Mas sabe qual é o interessante de tudo isso? É que hoje eu e você temos acesso. É que hoje eu e você somos a nação eleita. E deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos numa época aí que vai começar a política, né? Aí quando alguém é eleito, as pessoas dizem, fulano, ciclano foi eleito. Por quem? Pelos homens. Mas eles passam pouco tempo. Uns se elegem novamente, o povo vota, e é dessa forma, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem te elegeu foi o Senhor. Quem te elegeu não foi o homem. Quem te elegeu foi o Senhor. Sacerdócio santo, nação eleita, para oferecer sacrifícios de júbilo na presença do Senhor. E nós temos acesso a isso, irmãos. Mas infelizmente não temos dado crédito à santidade que é necessária. Esse sacerdócio santo é separado de Deus, mas precisa se santificar. Precisa Deus ser prioridade. Porque ele separou um povo prioridade para ele. Um povo que era prioridade particular dele. Êxodo capítulo 19, quando Pedro vai dizer no versículo 9 da primeira carta, ele diz, vós sois nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que no tempo não era povo, mas agora sois povo. Porque não importa o que era lá fora, o que importa é que agora você é eleito de Deus. E ninguém pode impedir isso. E no Êxodo capítulo 19, versículo 5 a seguir vai dizer, agora pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade. Então não me venha dizer que é propriedade particular de Deus se você não vive segundo a palavra dele. Se você não nasceu de novo verdadeiramente. Peculiar entre os povos, porque toda a terra é minha, é o que Deus diz. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo? Foi as palavras que Deus diz para Moisés dizer ao povo. E é isso que Pedro está dizendo agora, depois que Jesus vai. É sacrificado na cruz e diz, agora vocês têm acesso ao trono. Vocês não vão precisar mais ir fazer sacrifícios de tolo. Esconder ali anualmente, não. Vocês vão adentrar na presença do Santo dos Santos. Vocês terão esse privilégio. Mas o que é que nós temos feito com isso? As pessoas falam de Neemias, um homem grande que foi levantado para construir os muros de Jerusalém. Mas você precisa entender que quando Neemias está ali, é porque o povo foi levado para o exílio por conta de pecado e passaram 70 anos cativos. Mas Deus diz, depois de 70 anos, Jeremias profetiza e diz, vou libertar o povo e eles vão retornar para lá. Então é destruído toda a cidade, é destruído o templo e é destruído os muros. Quando Neemias vai construir os muros, Esdra, 80 anos atrás, já tinha ido construir a cidade, construir o templo. E o que é interessante disso aqui, sabe o que é? É que Deus levantou Dário. Ciro primeiro, logo depois é Dário, mas ele levanta um rei por nome Dário. E sabe o que é que Dário diz? Deus me levantou para fazer algo, em outras palavras, e ele diz, pegai todo esse povo que não é daqui e retornai para a terra de vocês, porque quando finalizou o tempo do exílio, Deus levantou esse homem e mandou o povo retornar para construir suas casas.
E o povo retornaram. E é 3 fases que vai acontecer. Por quê? Porque vai Zorobabel, Esdra depois. Porque Zorobabel o povo retorna a construir as suas casas. Esdra vai porque era sacerdote e tinha que trazer a palavra para o povo. E o povo começaram a construir. Mas o povo começou a construir as casas e Deus vai levantar um homem por nome Ageu e diz: vocês dizem que não é o tempo de construir o templo, mas é tempo para viverem do jeito que vocês querem aí. O povo retorna para casa. O povo não está mais exilado. Retornaram para casa, estão livres. Mas viviam cada um para si. E Deus vai levantar um homem por nome Ageu. E Ageu vai dizer, capítulo 1, versículo 4. É para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas. E esta casa há de ficar deserta. Se tratando do templo. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração ao vosso caminho. Ele está dizendo, ei, retornai para o caminho certo e prossegui. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebei, mas não vos saciais. Vesti, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. E o povo deram ouvido àquilo ali, e todos ficaram em um só espírito, e começaram a construir o templo. Mas o interessante disso tudo, é que o povo que estavam exilados lá, que retornaram para Jerusalém, e veja que o templo foi construído em 3 fases. Salomão constrói o templo, mas Nabucodonosor vem e destrói. Eles vão reconstruir o templo. Lá adiante, na época de Jesus, Herodes construiu o templo para se beneficiar do povo. Achando que para dar uma de bom moço, construiu o templo de novo. Mas o povo agora está reconstruindo. Mas Salomão vai construir o templo. E quando Salomão construiu aquele templo, foi com pedras preciosas, irmãos. Foi algo tão extraordinário que ele pegava as pedras, nos diz o texto. Quebrava fora do templo e já trazia as pedras prontas. Sem barulho nenhum. Quebrava as pedras lá fora e trazia prontas para a construção. Mas esse templo vai ser quebrado, vai ser destruído. O povo retorna para reconstruir. O povo se alertaram porque estavam vivenciando só para si, só para as suas próprias coisas. E dizendo que eram de Deus e dizendo que estavam libertos. Mas se levantaram os anciões e olharam a construção e começaram a chorar. Porque não era a mesma glória que tinha antes. E Deus levanta o profeta Ageu e diz, ei, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. O povo se apavoraram por conta daquilo ali, estavam preocupados com estética. Mas deixa eu te dizer, o principal é o santuário, o templo, a casa espiritual. Não é o que está por fora. Não é por beleza, o povo choraram, rapaz, olha como ficou o templo. Mas Deus está dizendo, ei, venham vocês todos para um só espírito. Vocês dizem que não é tempo. Mas Deus está dizendo, é tempo de santificação. É tempo de cuidar da casa espiritual. Sabe por quê? Porque Nabucodonosor levou todos os utensílios do templo. Ouro, muita coisa. E deixa eu te dizer uma resposta de Deus para algumas pessoas aqui. Levaram. O indicou Vassui. Nabucodonosor é levantado. Saqueia tudo que tinha no templo. Tira as riquezas do povo. O povo vai para o exílio. Finaliza o exílio 70 anos. Deus levanta Dário e diz. Diga todo o povo aí. Que abençoe os vizinhos, esse povo que vão sair daí. E vão lá no templo. Tudo que Nabucodonosor pegou e devolva. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Carregaram o que não era seu. Decavassuinei. Reinei do face. Rimion de quei. E você está achando que foi perda. Mas o Senhor está dizendo que como ele levantou. De quei na rácia. Como ele levantou Ciro para restituir todas as coisas. Levantou um homem ímpio. E ele entendeu que era Deus na vida dele para fazer aquilo ali. Deus está dizendo, vai restituir e vai vir para as tuas mãos. E deixa eu te dizer mais, se você não crê.
carregaram a arca. Está na mão dos inimigos. Mas Deus fez com seu poder com que a arca retornasse para o lugar certo. Porque o que é para estar no lugar vai ficar no lugar. O que é para ficar irá ficar. Deixa eu te dizer, pastor, Eli não teve problema. Eli, o problema foi que ele ficou preocupado com Ofnis e Finéias. Mas enquanto Eli se preocupou com Ofnis e Finéias, Deus estava se preocupando com Samuel. Porque enquanto muitos não querem, Deus está dizendo, ainda tem Samuel, ainda tem menino crescendo, ainda tem gente buscando o leite puro e não falsificado. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém é melhor do que ninguém, mas deixa eu te dizer, havia uma bagunça naquele santuário, e deixa eu te dizer uma coisa, é por causa da negligência, é por causa da falta de compromisso, que alguém, que foi falado aqui quinta-feira, e testificado que Deus já havia dito comigo, alguém que é negligente, alguém que é astuto e inteligente, que não para e que é organizado, o fim dele está próximo. Mas ele trabalha noite e dia. Sabe por que Neemias chorou e quis retornar para construir os muros? Neemias estava bom, irmãos. Trabalhava no palácio, estava no bem bom, mesmo indo para lá exilado, mas tinha algo que ele havia dito. Sabe o quê? O DNA de dizer, eu sou daquele povo. Se a minha família está daquele jeito ali, eu vou retornar lá. E chorou. Sabe por quê? Porque se a cidade, o templo, a cidade já havia o templo, mas estava sem os muros, estava dizendo, é uma cidade que não tem proteção. Foi por isso que Neemias chorou. Porque os inimigos podiam olhar e dizer, são vulneráveis. E se levantaram pessoas porque viram que eles estavam reconstruindo o templo. E foi dito um edito ali para eles não construir. Porque disseram, estão construindo o templo e logo vão construir os muros. E esse povo é terrível. Foram até reis lá e dizer, eles não vão pagar imposto, o povo é grande. Mas Deus levantou Neemias. Sabe por quê? Porque o povo estava com os muros caídos, sem proteção. Eu não sei como é que anda a tua vida espiritual. Mas existe, você é pedra. E esse muro só é construído e protegido através da minha e da sua vida juntos. Porque não vai construir templo nenhum as pedras separadas. É por isso que Pedro está dizendo. Eu espero que você entenda. Porque muitos vão ouvir e não vão entender. Atos 28. Paulo ministrava. Era Paulo, irmãos. Ministrando e o povo não acreditava no que ele falava. Mas deixa eu te dizer, eu vim debaixo da unção de Deus. Se eu pudesse transferir essa mensagem para alguém, teria transmitido. Mas Deus diz, eu te chamei, foi para isso. Há poucos dias, há poucos minutos, eu fui pegar os pastéis. E tinha várias irmãs. É na casa de uma irmã que congregava comigo. E tinha várias ali. E não foi outra coisa. A não ser Deus que reuniu e aquelas irmãs disseram, meu irmão, que coisa boa lhe ver, mas tenho algo para te contar. E eu estava temeroso em chegar e trazer essa mensagem, sabe por quê? Porque eu não sou melhor do que você. Quando Deus diz que quer santidade, primeiro começa através da minha vida. E aquela irmã disse, irmãos, você lembra o que você disse de uma encanação? Uma época, eu digo, lembro. Que você disse que a água estava jorrando. Mas estava chegando um tempo que ia ter uma sequidão da palavra e essa encanação ia ser transferida para outro lugar, irmão. Eu disse, eu lembro minha irmã. E ela disse, pois estamos vivenciando esse tempo de sequidão. E o que saiu da tua boca e da boca de vários que não acreditavam no que dizia, está acontecendo. E aí eu olhei e disse, Deus, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça, sabe por quê? Porque eu e você é santuário de Deus. Eu e você foi chamado para ser santo. Eu e você foi chamado para viver o extraordinário de Deus. E deixa eu te dizer, Deus está derramando uma unção nesses últimos dias, neste lugar.
Essa palavra não é para te matar. Essa palavra não é para te destruir. Essa palavra é para a gente se colocar em ordem. Porque não tem como uma aceleração acontecer se eu não me colocar na posição. Não tem como eu pegar um carro, abastecer o carro e dizer agora eu vou acelerar para Juazeiro. Sem eu fazer manutenção no carro, eu posso ter um acidente lá na frente. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas Deus está dizendo, olhe para a sua vida. E quem tem sido prioridade na tua vida? Se realmente sou eu, diz o Senhor. Olhe se realmente sou eu a prioridade. Ah, mas eu não venho, mas eu me alimento ali e aqui. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Existem carros que é flex, pega álcool, pega gasolina. Eu tenho um que se eu botar álcool, o bicho começa a engoiar. Outro eu boto álcool e ele roda, parece que melhor do que com gasolina. Agora, se eu pegar um carro desse, ir para qualquer outro posto aqui e colocar diesel, vai dar problema no motor. Porque ele foi feito para andar com gasolina ou com álcool. O alimento que você come aqui não é o mesmo que está lá. Sabe por quê? Porque verbo da vida, uma placa que você diz, uma bandeira que você levanta, existe uma construção entre eu e você, um membro, para prosseguir a palavra que está em um posto, que está em uma igreja, que está em outra. Amém, ela pode te alimentar, mas ela não vai me nutrir do jeito que Deus quer que você esteja nutrido para crescer junto. Porque Deus está trazendo uma construção nesses últimos dias. E você precisa entender que tem muro caído. Tem gente que não precisa de muita coisa para você entender que pessoas estão vulneráveis. Você observa e diz, não foi outra coisa a não ser o inimigo que falou através de fulano e através de ciclano. Não vai precisar de muita coisa para você identificar. E eu vou repetir. Satanás adentrou na vida de Judas. E ele ficou, ó, pianinho. E agindo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se és que já provaste verdadeiramente que o Senhor é benigno, deixai toda malícia, todo engano, todo fingimento, inveja e toda murmuração. E prosseguir em busca do alimento, do nutriente chamado Cristo Jesus. Ah, mas era na época da aliança. Deus tirou Eli do Egito. E ele não fez o que era para ser feito. E ele diz, longe de mim. Quinta-feira nós ministramos sobre Paulo. E Deus disse, Paulo, o que importa é que tu chegue até fulano. Mas permanece. Mas Paulo não ficou sentado, prostrado. Paulo em todo o tempo orava e permanecia em santificação e buscando direção de Deus. Não pense você que está debaixo de uma promessa que viver de qualquer jeito vai se cumpri-la. Porque segundo a minha Bíblia, não é desse jeito. Não sei se está escrito na sua. Mas na minha Bíblia, não se cumpre não. Aí foi Deus que matou, não. Épocas de alianças. Alianças. E quando a aliança é contrato, você sabe, se você quebra um contrato, tem prejuízo. E Deus está dizendo, é tempo de santificação. É tempo de consertar as coisas. Tem um hino que diz de consertar o muro, consertar as brechas e fechar mesmo. Porque Satanás está em todo o tempo buscando a quem tragar. E deixa eu te dizer, a vulnerabilidade, diz o Senhor, não está pouca. Vamos nos levantar. Vamos nos levantar. Porque não existe construção separada. É todo mundo junto. Não existe a gente vir para cá servir. E vir de qualquer jeito. Primeiro a gente cuida em casa e vem para cá. Porque Deus quer derramar da sua glória. Deus quer realizar milagres através da tua vida aqui. Deus quer manifestar o seu poder aqui. Deus quer te fazer prosperar sim. Ah, o povo só fala em dinheiro. No Antigo Testamento o povo só ia para o templo se fosse com alguma coisa para oferecer. Aí você se escandaliza, é só dinheiro, é só dinheiro. Então pega o teu salário quando receber e rasga. Já que você não gosta de dinheiro. Rasga. É tempo de cuidar da casa, mas não é tempo de cuidar do templo. Pare de ser consumista. Pare de ser consumista. Você vem, consome e sai.
E não tem compromisso, mas deixa eu te dizer, tem extensão, a família e o templo. Se alguém diz aí fora que não existe mais negócio de congregar, então congregue lá fora. Pode o pastor até disser para eu não ministrar mais aqui, mas eu vou entregar tudo que Deus me revelou. Quer congregar? Congregue lá fora então, irmãos. Traz um tamborete e senta aí, na calçada, porque tem custo. E me faz lembrar da igreja de Atos, que o povo era no partir do pão, na comunhão, em tudo junto. E é por isso que a igreja crescia. Aí você diz, não está crescendo, não veio ninguém, culpa sua. Sabe por quê? Porque Deus levantou os apóstolos para cuidar da palavra. E ele diz, não é razoável que nós venhamos deixar o ministério da palavra para ir servir mesa. Quem foi para servir mesa é eu e você. Deus não levantou o pastor Adriano para vir para cá, tá preocupado com conta de aluguel não, porque quem vai pagar é eu e você. O teu dinheiro dá para fazer muita coisa, mas cai num saco furado, sabe por quê? Porque a ligação não está vindo, não tem ligação. Eu não creio em dízimo. Então rasgue algumas páginas da Bíblia, eu te dou as referências e você toca fogo em sua casa. Porque se é para viver ela, vamos viver de Gênesis a Apocalipse. Tem algumas coisas que foi escrita para outros. Amém. Você tem dúvida? Venha que a gente lhe explica. Mas vamos parar com esse negócio de individualismo. Vamos parar com esse negócio. E a palavra não foi para A e para B, não. Foi para mim e para você. Cada um que entrou nessa porta. Para cada um que entrou nessas portas. Há poucos dias nós ouvimos do nosso pastor presidente. E eu comecei a olhar aquilo ali. E eu cheguei em casa e eu chorei. Porque eu sei que Deus me trouxe aqui. Se você vive de qualquer jeito, eu não sei. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu vim para esse ministério com direção de Deus. Eu vim com direção de Deus e sabia. Porque pessoas diziam, tem um povo te esperando. Esse povo é você. Você pode não dar valor nenhum, mas esse povo é você. E Deus nos levantou como sacerdote. O sacerdote aproximava o povo de Deus. E Deus nos levantou nesses últimos dias para aproximar eu e você das pessoas lá fora. Não foi para afastar, não. O que tem acontecido é que estão sendo vulneráveis pelo inimigo. E estão falando o que não é para falar. E estão matando muita gente. Por falta disso aqui. Porque Davi não olhou a instrução e matou Uzá. E Deus está dizendo, tem gente morrendo e culpa é sua. Mas eu não creio nisso. Aí você vai questionar com o Senhor. Porque poderia aquele homem não ter morrido. Porque sabiam que tinha uma instrução na palavra. E se você não pegar esse leite aqui e ficar com o leite falsificado, não vai acontecer nada na tua vida. Porque quando o negócio apertou para Timóteo, Paulo disse, Timóteo, lembra da tua avó Eunice. Da tua avó Lóide e da tua mãe Eunice. A fé que está em vocês, que foi de geração em geração, não é uma fé falsificada. Paulo está preso, Timóteo está com medo porque o povo tinha saído fora e ele qualquer momento poderia ser preso. E Paulo está preso e dizendo, rapaz, exorta o povo, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o mesmo que os filisteus disseram uns para os outros, seja homem. Seja quem Deus lhe chamou para ser. Seja quem Deus lhe chamou para ser. Para com o individualismo, para de cuidar só das tuas coisas. Deus está dizendo, eu tenho que ser, vocês são prioridade peculiar minha, quando vocês também buscam a prioridade. Mas Paulo diz, eu sei que a tua fé não é uma fé fingida. Sabe por que ele diz isso? Porque existe fé fingida. Existe uma fé falsificada. E essa fé falsificada no grego vai dizer que é hipocrisia, é tipo uma máscara. Havia festas na antiguidade, o povo botava as máscaras. Já viram no filme antigo umas máscaras assim? É isso. Mas é tempo da gente se juntar. É tempo da gente se juntar. E alguns historiadores vão dizer, sabe o quê? Que Deus levantou Ageu para uma população, todo um povo, preguiçosos. Negligentes. E quem é negligente e preguiçoso, deixa eu te dizer, é uma arma na mão do inimigo e não na mão de Deus. Se coloque de pé. Eu quero convidar o grupo de louvor. E a gente vai louvar o Senhor aqui.
Você não vai deixar de servir a Deus, não. Mas você vai servir do jeito dele. Da maneira que ele quer. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não nos tirou do mundo para a gente vir viver de qualquer jeito aqui não e perder salvação. Não. Deus não nos tirou do mundo para a gente perder tempo. Existe algo para a gente fazer. E se Deus te colocou aqui nesse lugar, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. É para você arregaçar as mangas. Como Neemias chamou aquele povo a arregaçar as mangas. E começaram, pegou uma pá e a outra mão estava uma arma. Para quando o inimigo viesse. E sabe qual é a nossa arma? A palavra. A palavra. Coloca em uma mão a palavra e na outra tu coloca as ferramentas que Deus colocou, os dons. Os dons. Pode louvar, sejam guiados aí, pode louvar. E nós vamos orar e você vai falar com o Senhor. Jonas causou uma turbulação em uma embarcação. Porque não queria fazer o que Deus havia mandado. E deixa eu te dizer uma coisa. Nós não podemos negligenciar o que Deus quer que a gente faça. Por conta do que A e B vai dizer. Porque você vai dar conta. Lá em cima você vai dar conta. Não pense você que vai ficar impune. Porque você vai colocar diante de Deus as suas obras e elas serão provadas. Pode louvar. Provadas no fogo. E deixa eu te dizer, a gente pode viver de qualquer jeito diante de A, diante de B, diante de C. Mas diante de Deus, ninguém engana Ele. Ninguém engana Ele, porque Ele sabe quem nasceu e quem não nasceu de novo. Quem está em busca da verdadeira nutrição e quem não está. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus está dizendo... É tempo de você vir mesmo para cá. É tempo de você congregar sim. É tempo de você se alimentar da oração. É tempo de você se alimentar do ensino. E é tempo de você se alimentar em consagração. Deixa eu te dizer mais. Não era mais tempo de Deus estar levantando e trazendo mensagem para exortar crentes. Que já os dentes já nasceram. Crianças que já sabem caminhar. Ei, é tempo de amadurecer. É tempo de amadurecer. Quer crescer saudável? Honra com o que tu diz. Ah, eu tenho tantos anos de crente. E como é que está a tua nutrição? Será que não está sendo idólatra de si mesmo? Será que não está vivendo para si mesmo? Será que não está vivendo para o próprio filho ou para a própria filha e colocando Deus de escanteio? Não é digno de mim, diz a palavra. Não é digno de mim, diz a palavra. Deixa eu te dizer, faz essa ligação hoje. A palavra do Senhor nos diz que o que ligares na terra será ligado no céu. E essa fiação que foi desconectada vai ser conectada hoje, de baixo para cima. O que ligares na terra será ligado no céu. E você sabe o que foi desligado. É tempo de ter desejo pela palavra. É tempo de ter desejo por esta palavra. Sede e fome pela palavra. Porque tem gente aí fora precisando dessa palavra que você não dá valor. E deixa eu te dizer mais. Muitos não dão valor à palavra aqui. Mas está sendo ministrada. E deixa eu te dizer, tem gente se saciando com essa palavra. Mas eu não me conformo. Porque a palavra é para jorrar primeiro aqui. A palavra é para todos. Mas se ela está jorrando desse altar, é para ela passar pela sua encarnação. É para ela passar pela sua vida. Você vai apresentar o Senhor. Quem sabe você nem identificou se realmente nasceu de novo. Não se escandalize não. Nicodemos tinha muitos anos de religiosidade. Muitos anos que ensinava no templo. Fazia exposição da palavra, mas não entendia o que Deus queria que ele entendesse. Mas você é sacerdócio santo, eleito por Deus. E quem te elegeu, deixa eu te dizer, que quando os homens é eleito aí fora, o povo briga, o povo é uma confusão só. Mas não tem quem tire, porque já foi. Oh, de Cavassuri, Andarai. Daiane, diz
o Senhor que tu já foi eleita. E não importa o que os outros dizem lá fora, porque quem te elegeu foi o Senhor. Arrasou. O homem pode questionar lá fora. Fulano foi eleito. Mas não tem quem tire da posse que já foi. Ninguém vai te tirar do lugar que Deus já te colocou, irmãos. Você já foi eleito, mas no nome de Jesus, como o profeta Ageu disse, se conectai em nenhum só Espírito e começai a obra que Deus tem na tua vida. Pai, nós rendemos graça pela tua palavra. Coloque a mão no seu coração. Se derrame na presença dele, se entregue a ele. Você não pode esconder nada dele. Nós rendemos graça pela tua palavra, Senhor. Nós sabemos que o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece no trono da mesma forma, independente do que aconteça. Mas existe uma obra a ser realizada. E quem mais quer que essa obra se realize? Nós sabemos pela tua palavra que é o Senhor. E nós nos prostramos e nos colocamos diante de ti, Senhor. Eu não aceito nenhum desses cristãos que adentrou nessa porta não tendo um relacionamento contigo, não ouvindo a tua voz, não sentindo que é o Senhor que está falando nessa noite. A palavra era de muito valia naquela época, mas hoje nós somos o sacerdócio real. Nós temos acesso ao trono. E no nome de Jesus, nenhuma obra do inferno impedirá da tua igreja avançar, da tua glória ser manifestada. E eu fico com a tua palavra e creio que a glória dessa segunda casa, nós temos liberdade para aplicar o texto e dizer que será maior, que será maior, que será maior. Ninguém impede o agir de Deus, ninguém impede o teu agir, Senhor, neste lugar. Toda palavra do inferno nós repreendemos no nome de Jesus. Aqueles que foram infectados, que se afastaram, nós declaramos no nome de Jesus. O teu Espírito os visitando, o teu Espírito alertando e os trazendo de volta, para corrermos juntos, para construirmos esse edifício, para construirmos essa igreja. Pois o Senhor é o cabeça e nós somos os membros. E eu declaro o teu favor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pode vir, pastor. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande. Enquanto eu voltava de Juazeiro hoje à tarde, o Espírito Santo ministrava ao meu coração. E saltou uma palavra muito forte dentro de mim. Eu não entendia pela qual o Espírito Santo falava essa palavra dentro de mim. E o Espírito Santo falava o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. E eu comecei a perguntar e a questionar o Senhor. Mas o Senhor confirmava em meu coração que a bondade dEle,
o desejo dele de alertar, porque lá está escrito: aquele que está de pé, aquele que está de pé, cuidado, cuidado para que não caia. Eu comecei a clamar ao Senhor, Senhor, porque essa palavra, Ele disse: você tem visto, filho, você tem visto que volta e meia alguns estão caindo, mas eu não quero que eles continuem a cair, eu quero que eles permaneçam de pé, e a minha palavra já traz uma instrução para que eles permaneçam de pé. Eu sei que hoje o desejo era de estarmos aqui celebrando um culto de júbilo, mas nós podemos celebrar a bondade e o amor do Senhor. Deus, irmãos, Ele fala, Ele corrige, Ele traz instrução para os seus filhos que ama. Ele sabe que se continuar nesse vacilo, foi sempre assim, fiz assim e nada aconteceu, uma hora vai dar errado, uma hora a coisa vai acontecer, como foi falado, uma hora a conta chega. Chega dessa vida medíocre, chega dessa coisa pela metade. Deus está falando. E aqui, quando eu abri, o Senhor disse: vai lá para o versículo 6 de 1 Coríntios capítulo 10. E aqui ele começa a dizer, complementando, eu não estou pregando, mas eu estou complementando o que o Espírito falou ao pastor dessa igreja. Ele diz: e essas coisas foram nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, mas como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Então, e não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso. Diga: para aviso nosso. Eu estou incluído também nessa noite, nesse aviso. Você se inclui nesse aviso do Senhor? Eu não estava entendendo, irmãos, porque o Senhor vinha falando lá para cá, eu orando em línguas e o Senhor falando: avisa para a minha igreja, aqueles que estão de pé. Ei, você não está aqui para estar comentando sobre os que caíram. Você precisa se cuidar para que não caia também. Para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Verso 2: aqueles, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Queremos o teu nome engrandecer. Engrandeça o nome do Senhor. Pode pegar na mesma nota que estava mesmo. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado e pelo teu amor. Pai, eu oro nessa noite como o pastor dessa igreja, Senhor. Eu não quero, Pai, estar aqui ouvindo notícias de que um caiu, 2 caíram, 3 caíram. Não, Senhor, eu quero que eles permaneçam de pé. Eu quero permanecer também de pé. E nós devemos ser vigilantes. E o Senhor falava mais: orai, orai, orai e vigiai. Orai e vigiai o tempo todo. Ei, não é de vez em quando, é o tempo todo. É o tempo todo, é o tempo todo, para que não caia.
Pastor, por que aconteceu? Pastor, por que aconteceu? Porque não vigiou e porque não orou. É o Senhor que nos ajuda contra o inimigo. Não é o Senhor que está querendo nos derrubar. Não é o Senhor que está querendo causar a sua queda. Mas Ele sabe que tem um inimigo que trabalha fortemente para isso. E Ele está nos alertando, Ele está nos exortando para que nós venhamos a tomar cuidado. É você que deve cuidar da sua vida e da posição que você está. Nós só estamos aqui como instrumento para dar o recado. Aleluia. Tem alguém nessa noite que entrou aqui precisando de oração? Seja lá qual for o motivo da sua oração. Pode ser fraqueza, pode ser distração. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Quem mais?